Sabe, às vezes as ideias mais revolucionárias começam com uma conversa simples, quase casual. Imagina a cena. Um jovem estudante chinês, Kai Ping, está conversando com seu orientador, um psicólogo americano muito respeitado, o Richard Nisbett. No meio da conversa, o Peng vira e fala: "Professor, a grande diferença entre nós é que eu acho que o mundo é um círculo e o senhor acha que é uma linha." Pensa só que afirmação curiosa, enigmática até. O que será que ele quis dizer com isso? Um círculo? Uma linha? Parece quase poesia. Mas essa frase aparentemente simples foi a fagulha que deu início a uma investigação gigantesca, uma jornada fascinante que levou Nisbett a questionar tudo o que ele e a psicologia ocidental achavam que sabiam sobre a mente humana. E é exatamente nessa jornada que a gente vai embarcar hoje, para entender como a cultura em que nascemos e vivemos não apenas nos dá o que pensar, mas fundamentalmente ela esculpe como a gente pensa. E aquela ideia do círculo e da linha, dita pelo Kai Ping, é o coração de tudo. Ela resume a tese central do livro de Nisbett de uma forma brilhante. Para a mentalidade oriental, especialmente a chinesa, a realidade é cíclica. Pensa no símbolo do Yin Yang. Tudo está em constante mudança. Sim, mas é uma mudança que busca equilíbrio, que retorna a um estado anterior, como as estações do ano. A vida é um ciclo de altos e baixos, e a sabedoria está em navegar essa fluidez. Já para a mentalidade ocidental, a mudança é vista como uma flecha. É linear, é progresso. O tempo anda para frente e só para frente. Voltar é regredir, é fracassar. Então, de um lado a gente tem a imagem de um círculo, um retorno constante ao equilíbrio. Do outro, uma linha reta, um avanço contínuo. Essa oposição, essa metáfora visual do círculo contra a linha, é o nosso ponto de partida para desvendar mundos de pensamento completamente diferentes. E isso nos leva a uma pergunta que parece simples, mas que abala as fundações da psicologia. Será que a natureza do pensamento humano é a mesma em qualquer lugar do mundo? Será que os processos cognitivos básicos, como a gente percebe o mundo, como a gente atribui causas para as coisas, como a gente usa lógica, será que tudo isso é universal? A mente de uma pessoa em Pequim funciona exatamente da mesma forma que a de alguém em Paris ou aqui mesmo em Porto Alegre? Por muito tempo, a resposta da ciência era um sonoro sim, mas a investigação de Nisbett veio para desafiar exatamente isso. Ele levanta uma questão muito mais radical. E se a cultura for mais do que um verniz superficial? E se ela moldar não apenas nossas crenças e valores, mas a própria engrenagem do nosso pensamento? É importante entender de onde a gente vem. Durante praticamente todo o século XX, a psicologia ocidental operou sobre uma premissa muito forte, a da universalidade cognitiva. A ideia era que existiam leis universais da mente e que elas se aplicavam a toda a espécie humana. As diferenças culturais, elas eram vistas como algo secundário, um software rodando em cima do mesmo hardware universal. O mais irônico é que o próprio Richard Nisbett era um dos grandes defensores dessa visão. Antes dessa pesquisa toda, ele escreveu um livro importantíssimo chamado Inferência Humana. Note bem, inferência humana, não inferência ocidental. Ele realmente acreditava estar descrevendo as regras de raciocínio para todas as pessoas, em todos os lugares. A jornada que a gente vai acompanhar é, também, a jornada de um cientista que teve a coragem de questionar as próprias convicções mais profundas. Ok, então para a gente organizar essa exploração, aqui está o nosso roteiro. A gente vai começar voltando no tempo, bem lá atrás, nas raízes antigas da Grécia e da China, para entender onde tudo começou. Depois vamos mergulhar na diferença mais fundamental de todas, as diferentes concepções do eu. A partir daí, vamos ver como isso afeta a nossa percepção mais básica do mundo. A gente foca no objeto ou no contexto? Isso vai nos levar a entender como explicamos as causas das coisas e como organizamos o conhecimento. E por fim, vamos chegar no topo da cognição, a lógica. Vamos contrastar a lógica formal com o pensamento dialético na busca pela verdade. Vamos começar nossa viagem no tempo. Para entender por que um americano e um chinês de hoje pensam de formas tão diferentes, Nisbett argumenta que a gente precisa voltar mais de 2000 anos no tempo. Ele propõe uma tese fascinante, a de que a geografia e a ecologia de um lugar moldam o tipo de economia que se desenvolve ali. Essa economia, por sua vez, molda a estrutura social, as relações entre as pessoas. E essa estrutura social, praticada por séculos e séculos, acaba forjando os nossos hábitos mentais, as nossas ferramentas cognitivas. É uma espécie de efeito dominó que começa na Terra, no relevo, no clima e termina dentro da nossa cabeça. Vamos contrastar esses dois mundos. De um lado, a Grécia Antiga, uma terra montanhosa cheia de ilhas com fácil acesso ao mar.
Essa geografia não era muito boa para agricultura em larga escala, mas era ótima para o pastoreio, a pesca e principalmente o comércio marítimo. Essas são ocupações que dependem muito da iniciativa individual. Um comerciante, um pescador, ele toma suas próprias decisões. Isso fomentou o surgimento de cidades-estado independentes, as polis, onde o indivíduo, o cidadão, era a unidade fundamental. O valor central que emergiu daí foi a agência pessoal, a liberdade. Agora, olha para a China antiga. Vastas planícies férteis cortadas por grandes rios, um cenário perfeito para a agricultura de larga escala, especialmente do arroz. Só que cultivar arroz em larga escala exige sistemas de irrigação complexos, e irrigação é uma atividade inerentemente coletiva. Ninguém constrói um sistema de canais sozinho. Exige cooperação massiva, coordenação, um controle centralizado. Isso gerou uma sociedade onde a família e a vila eram as unidades fundamentais, não o indivíduo, e o valor supremo não podia ser a liberdade individual, mas sim a harmonia do grupo, a interdependência. Nesse mundo grego, o indivíduo desenvolveu um senso muito forte de agência pessoal. A ideia de que eu estou no controle do meu destino era central. A felicidade para os gregos era poder exercitar seus talentos ao máximo, sem restrições externas. E o palco para essa individualidade era a vida pública da polis. Na ágora, no mercado ou na assembleia, tudo era resolvido através do debate. Um cidadão comum podia se levantar e desafiar as ideias de um nobre ou até de um governante usando a força do seu argumento. Essa cultura do confronto de ideias, da necessidade de persuadir os outros, foi o terreno fértil para desenvolvimento da retórica e, crucialmente, da lógica formal. A lógica nasceu como uma ferramenta para vencer debates, para encontrar a verdade universal através de argumentos que não pudessem ser refutados. E junto com isso, veio uma imensa curiosidade sobre a natureza do mundo, um desejo de entender o porquê das coisas. Agora vamos para o outro lado do mundo. Na China, a vida girava em torno da agricultura cooperativa. O sucesso de uma colheita não dependia do esforço de um único agricultor, mas da cooperação de toda a vila no sistema de irrigação. O sucesso era coletivo. Portanto, o valor supremo não era a liberdade do indivíduo de fazer o que quisesse, mas a harmonia social. O objetivo principal da vida era minimizar o atrito com os outros, se encaixar no grupo, cumprir com as suas obrigações e papéis sociais. Não é à toa que a filosofia mais influente foi o confucionismo, que é em essência um grande manual sobre como manter a harmonia nas relações humanas. O senso de agência, de poder fazer as coisas acontecerem, não era focado no eu, mas no nós, no grupo. E claro, essas estruturas sociais tão diferentes deram origem a filosofias e ciências completamente distintas. Os filósofos gregos estavam obcecados em descobrir a essência das coisas, a natureza fundamental e imutável do mundo. Eles buscavam a verdade, com V maiúsculo, uma verdade abstrata e universal. Para eles, o mundo era composto de objetos distintos, cada um com suas propriedades fixas. O método para entender isso era categorizar esses objetos e aplicar regras lógicas para evitar contradições. Já os filósofos chineses não estavam tão interessados na verdade abstrata, mas sim no Tao, o caminho. Ou seja, eles buscavam orientação para a ação correta, para uma vida harmoniosa e prática. Para eles, o mundo não era feito de objetos separados, mas de substâncias contínuas e fluidas, sempre em interação. O método deles era focar nas relações complexas entre as coisas e aceitar a mudança e a contradição como partes naturais do universo, como vemos no conceito de Yin e Yang. Isso se refletiu na ciência. Os gregos criaram modelos teóricos abstratos como a geometria. Os chineses eram gênios da praticidade, inventaram a bússola, a pólvora, o papel, mas sem desenvolver grandes teorias formais por trás disso. E para fechar essa sessão, essa citação do filósofo Henry Rosemont é perfeita. Ele diz que para os confucionistas a ideia de um eu isolado, de uma identidade que existe por si só, simplesmente não faz sentido. O eu não é uma coisa que se tem, mas algo que se faz. Eu sou a totalidade dos papéis que eu vivo em relação a outras pessoas. Eu sou um filho em relação aos meus pais, um pai em relação aos meus filhos, um funcionário em relação ao meu chefe. A identidade é relacional, ela não existe num vácuo social. Essa ideia é a base para tudo que vamos ver a seguir. Resumindo essa primeira parte, então, vimos que as raízes do pensamento ocidental e oriental são profundas, fincadas na ecologia e na estrutura social da Grécia e da China antigas. De um lado, uma cultura de indivíduos independentes, focada no debate e na lógica, que aprendeu a ver o mundo como um conjunto de objetos a serem categorizados. Do outro, uma cultura de coletivos interdependentes, focada na harmonia e nas relações, que aprendeu a ver o mundo como um campo de forças em constante interação. Essas duas tradições, a analítica e a holística, definiram o palco para a diferença mais crucial de todas, que é a concepção do eu.
Ok, agora que a gente entendeu as raízes históricas, vamos ver como aquelas sementes plantadas na Grécia e na China floresceram em duas maneiras radicalmente diferentes de entender o que significa ser uma pessoa. Estamos falando do conceito do eu, ou self em inglês. Essa é, segundo Nisbet, a diferença mais fundamental, a lente principal através da qual toda experiência cognitiva é filtrada. É a oposição entre o eu independente, típico do Ocidente, e o eu interdependente, característico do Oriente. Vamos começar com o eu com o qual talvez a gente se identifique mais. O eu independente ocidental. Nessa visão, cada pessoa é vista como uma entidade única, autônoma, separada das outras. O eu é definido por um conjunto de atributos internos que são considerados estáveis e duradouros. A nossa personalidade, as nossas habilidades, os nossos valores. O nosso comportamento é visto como um reflexo direto desses atributos internos. Se alguém age de forma honesta é porque é uma pessoa honesta. A fonte da ação está dentro do indivíduo. Nesse modelo, a autoestima é muito importante, e ela vem de se sentir único, de se destacar, de ser competente. A liberdade de escolha é um valor sagrado, e as regras de convivência idealmente devem ser universais, aplicadas a todos da mesma forma. O ditado que captura bem essa mentalidade é a roda que range é a que recebe o óleo. Ou seja, para ter suas necessidades atendidas, é preciso fazer barulho, se manifestar, se destacar. Agora vamos para o outro modelo, o eu interdependente oriental. Aqui a pessoa não é vista como uma entidade isolada, mas como parte de um todo maior, a família, a empresa, a comunidade. A identidade de alguém não é definida por atributos internos, mas sim pelas suas relações e papéis sociais. O comportamento não é um reflexo da personalidade, mas sim uma resposta às expectativas do grupo e às demandas da situação. O objetivo principal da vida não é se destacar, mas sim se encaixar, manter a harmonia, ser um bom membro do grupo. A autocrítica é muito mais valorizada do que a autoestima, porque é vista como uma ferramenta para o autoaperfeiçoamento, para se tornar uma pessoa melhor para o coletivo. E as regras de convivência não são universais, elas são particularistas, ou seja, dependem do contexto e de com quem se está interagindo. O ditado que resume essa visão de mundo é o oposto do ocidental. O prego que se destaca é o que leva a martelada. Ficar quieto, não causar problemas, é o caminho da sabedoria. E essa socialização, essa aprendizagem sobre o que é ser um eu, começa literalmente no berço. Estudos fascinantes observaram como mães americanas e japonesas interagem com seus bebês. As mães americanas tendem a focar a atenção da criança em objetos. Elas nomeiam os objetos, descrevem seus atributos. Olha o caminhão, é um caminhão azul, ele tem rodas grandes. Isso é um treinamento precoce para um pensamento analítico, focado em objetos e suas categorias. Já as mães japonesas tendem a focar em relações e sentimentos. Elas usam os objetos como mediadores da relação social. O exemplo seria, aqui está o vrum vrum, a mamãe te dá, que legal, agora você dá para a mamãe, obrigada. O foco não é no caminhão, mas na rotina social de dar e receber, no ensino da empatia. Uma está preparando a criança para um mundo de ação independente, a outra para um mundo de harmonia relacional. E aqui no Brasil, onde a gente se encaixa nisso? É interessante pensar que a nossa cultura tem elementos dos dois lados. Por um lado, somos uma cultura ocidental com forte senso de individualidade, mas por outro, temos traços muito fortes de interdependência. O familismo, por exemplo, a enorme importância da família e das relações próximas é um traço coletivista. E o famoso jeitinho brasileiro? O que é o jeitinho se não a ideia de que as regras universais podem e às vezes devem ser flexibilizadas em nome das relações pessoais, em nome de ajudar um amigo? Isso mostra que essa dicotomia que Nisbet apresenta talvez seja melhor entendida como um espectro, um contínuo, e não como uma chave de liga e desliga. O Brasil parece flutuar em algum lugar interessante no meio desse espectro. Ao final desta sessão fica claro que a definição do eu, se ele é visto como uma unidade independente ou como um nó em uma rede de relações, não é apenas uma questão filosófica, é a base de tudo. Ela molda nossa realidade social, nossas motivações e, como vamos ver a seguir, ela faz com que ocidentais e orientais literalmente vejam o mundo de formas diferentes. A forma como se concebe o eu dita para onde a atenção se dirige. Se a concepção do eu ocidental faz com que a pessoa se veja como um objeto distinto, e a concepção oriental faz com que a pessoa se veja como parte de uma rede de relações, faz todo sentido que essa diferença de foco se generalize. A atenção que é treinada desde a infância para focar ou no indivíduo ou no grupo, passa a ser aplicado na percepção do mundo físico ao nosso redor. E é aqui que a pesquisa de Nisbet e seus colegas se torna especialmente visual e impressionante.
Antes de vermos os experimentos, vamos definir bem esses dois modos de percepção. O primeiro é a percepção analítica, que é mais típica do Ocidente. Pensa nela como dar um zoom com uma câmera. O foco está no objeto principal, no protagonista da cena. A tendência é arrancar esse objeto do seu contexto, analisá-lo isoladamente, focar em suas propriedades e em a qual categoria ele pertence. O segundo modo é a percepção holística, mais comum no Oriente. Pensa nela como usar uma lente grande angular. O foco não está só no objeto principal, mas no campo visual como um todo. A atenção se distribui entre o objeto e o cenário ao redor, com uma ênfase especial nas relações entre todos os elementos da cena. Para testar essa ideia na prática, os pesquisadores Takahiko Masuda e Richard Nisbett criaram um dos experimentos mais famosos dessa área. Eles montaram pequenas vinhetas animadas, vídeos curtos, de cenas subaquáticas. Eram cenas bem movimentadas, peixes grandes nadando, peixes menores, plantas, pedras, bolhas. E a tarefa era aparentemente muito simples. Eles mostraram esses vídeos para estudantes universitários americanos e japoneses e pediram: descreva o que você viu. Uma tarefa simples, mas as respostas revelaram um universo de diferenças na forma como esses dois grupos processaram a mesma informação visual. Os resultados foram simplesmente impressionantes e muito claros. Primeiro, ambos os grupos notaram os peixes principais, os objetos focais. Não houve diferença nisso. A diferença estava em todo o resto. Os estudantes japoneses fizeram 60% mais referências aos elementos do fundo da cena, as plantas, as rochas, a água. Além disso, eles mencionaram quase o dobro de relações entre os elementos, coisas como: o peixe grande estava nadando por entre as algas. E talvez o mais revelador de tudo foi a primeira frase da descrição. Os americanos quase sempre começavam falando do objeto principal. Eu vi um peixe grande. Já os japoneses, com muito mais frequência, começavam descrevendo o contexto geral. Parecia um tipo de lago ou era uma cena subaquática. Eles viram a mesma cena, mas a atenção deles foi para lugares completamente diferentes. Mas o experimento não parou por aí. Na segunda fase, os pesquisadores mostraram aos participantes uma série de peixes, alguns que estavam no vídeo original e outros novos. A tarefa era dizer se eles reconheciam o peixe. O truque foi que, às vezes, o peixe original era mostrado em um cenário completamente novo. Para os estudantes americanos, isso não fez a menor diferença. Se eles tinham visto o peixe, eles o reconheciam, não importava o fundo. Mas para os estudantes japoneses, o resultado foi drástico. O desempenho deles no reconhecimento caiu muito quando o fundo mudava. A conclusão é que, para a mente holística deles, o peixe e o seu contexto original não eram duas coisas separadas. Eles estavam ligados, formando uma única memória, um único episódio. Tirar o peixe do seu habitat original dificultava muito o seu reconhecimento. Terminando essa sessão, a gente pode ver que as diferenças não são só filosóficas, elas são perceptuais. Os ocidentais tendem a habitar um mundo de objetos discretos e independentes. Já os orientais habitam um mundo de relações e contextos. Essa diferença fundamental em o que se vê no mundo tem uma consequência direta no passo seguinte do pensamento. Como a gente explica por que as coisas acontecem? É o que vamos ver na próxima sessão sobre causalidade. Se a sua atenção é naturalmente atraída para o objeto principal, isolado do contexto, é muito provável que, ao tentar explicar o comportamento desse objeto, você procure a causa dentro dele mesmo. Por outro lado, se a sua atenção é distribuída pelo campo todo, percebendo as relações e as forças do ambiente, a sua explicação para o mesmo comportamento vai levar em conta todos esses fatores situacionais. É uma consequência lógica da diferença perceptual que acabamos de ver, e isso muda radicalmente como a gente atribui causalidade e organiza o conhecimento sobre o mundo. Um estudo brilhante dos psicólogos Michael Morris e Kai-Ping Peng, o mesmo do início da nossa história, ilustra isso de forma dramática. Eles analisaram a cobertura jornalística de um crime trágico em que um estudante chinês nos Estados Unidos matou várias pessoas. Eles compararam as reportagens do The New York Times, em inglês, com as de um jornal de língua chinesa, o World Journal. A diferença na explicação do crime foi gritante. O New York Times focou quase que exclusivamente em disposições internas do assassino. As matérias falavam que ele era um homem profundamente perturbado, que tinha um pavio curto, que tinha uma personalidade sombria. A causa estava dentro dele. Já os jornais chineses focaram muito mais nos fatores situacionais, no contexto. Eles mencionavam que o estudante não se dava bem com seu orientador, as pressões da cultura acadêmica americana, a rivalidade com outra vítima e até mesmo a facilidade de acesso a armas nos Estados Unidos. Para eles, a causa estava ao redor da pessoa.
Essa tendência ocidental de sempre procurar a causa do comportamento dos outros, na personalidade deles, ignorando o poder da situação, é um conceito tão conhecido na psicologia social que tem um nome: o erro fundamental de atribuição. Por exemplo, se alguém te corta no trânsito, a reação imediata é pensar: que pessoa egoísta, atribuindo o ato a uma falha de caráter. É muito mais raro pensar: será que essa pessoa está correndo para um hospital? A pesquisa de Nisbet sugere algo provocador. Talvez esse erro não seja tão fundamental assim. Talvez ele seja, na verdade, um erro fundamentalmente ocidental, um vício de pensamento muito menos comum em culturas que prestam mais atenção ao contexto. Agora, um pequeno teste. Pense nessas 3 palavras: galinha, vaca e capim. Se você tivesse que agrupar 2 delas, as 2 que mais combinam, qual seria a sua escolha? Pense por um segundo. Não tem resposta certa ou errada, mas a sua escolha provavelmente revela o seu estilo de pensamento. O que os estudos mostram é que a grande maioria dos ocidentais agrupa galinha e vaca. E a lógica por trás disso é uma lógica de categoria. Galinha e vaca pertencem à categoria abstrata animais. Já pessoas de culturas orientais são muito mais propensas a agrupar vaca e capim. A lógica aqui não é de categoria, mas sim de relação funcional. Existe uma relação direta e prática entre os dois. A vaca come o capim. Isso mostra como a mente ocidental, focada no objeto e em suas propriedades, tende a organizar o mundo em categorias taxonômicas. Já a mente oriental, focada no contexto e nas interações, tende a organizar o mundo com base em relações. Resumindo esta sessão, vimos uma cadeia de consequências. O foco no objeto, típico do Ocidente, leva a procurar causas dentro do indivíduo e a organizar o conhecimento em categorias baseadas em regras. Por outro lado, o foco no contexto, típico do Oriente, leva a procurar causas na situação e a organizar o conhecimento em redes baseadas em relações. Essa diferença fundamental na forma de explicar e organizar o mundo nos leva à última e talvez mais abstrata peça do quebra-cabeça: a natureza da verdade e o papel da contradição no raciocínio. Chegamos ao último estágio da nossa análise, que lida com a forma como essas 2 tradições de pensamento lidam com o raciocínio, o argumento e, especialmente, a contradição. Se o pensamento analítico, herdeiro dos gregos, se baseia na busca por regras claras e categorias distintas, ele naturalmente vai ter uma grande dificuldade em lidar com a contradição. A contradição é vista como um erro lógico. Já o pensamento holístico, que vê o mundo como um campo complexo e em constante mudança, tem uma abordagem completamente diferente. É a diferença fundamental entre a lógica formal e o pensamento dialético. Toda a tradição do pensamento ocidental, da filosofia à ciência, é construída sobre uma base sólida estabelecida por Aristóteles, o princípio da não contradição. Esse princípio afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. A é A e não pode ser não A. Simples, certo? Nessa visão de mundo, a contradição é um sinal de que algo está errado no raciocínio. É um obstáculo a ser superado, um erro a ser eliminado para que se possa chegar à verdade, única e indivisível. O debate, nesse contexto, é um jogo de soma zero. Se um lado está certo, o outro tem que estar errado. O pensamento oriental, por outro lado, adota uma abordagem que podemos chamar de dialética. Essa abordagem não vê a contradição como um erro, mas como uma parte inerente e fundamental da realidade. Ela se baseia em 3 princípios. Primeiro, o princípio da mudança. A realidade não é estática, ela está sempre em fluxo. Segundo, o princípio da contradição. Tudo contém seu oposto. O bem contém a semente do mal, a força contém a semente da fraqueza e vice-versa. O símbolo do yin e yang, com um pequeno ponto de cor oposta dentro de cada metade, representa isso perfeitamente. E terceiro, o princípio da relação, ou holismo. Nada existe isoladamente, tudo está interconectado. Nesse sistema, a contradição não é algo a ser eliminado, mas sim compreendido e sintetizado. A sabedoria não está em encontrar a única resposta certa, mas em encontrar o caminho do meio. E mais uma vez, Nisbet e Peng testaram isso em laboratório. Eles apresentaram estudantes americanos e chineses 2 proposições que pareciam contraditórias. Por exemplo, uma defendendo uma ideia e outra defendendo a ideia oposta. A reação dos 2 grupos foi diametralmente oposta. Os americanos tenderam a polarizar. Eles escolhiam a proposição que parecia mais plausível para eles e reforçavam sua crença nela, enquanto rejeitavam completamente a outra. A atitude era: uma delas tem que estar certa e a outra errada. Já os chineses fizeram o oposto. Eles convergiram. Ao serem confrontados com a contradição, eles diminuíam um pouco a sua crença na proposição mais plausível e aumentavam um pouco a sua crença na menos plausível, buscando um meio termo, um equilíbrio. A atitude deles era: ambas devem conter um pouco de verdade. Essa diferença fundamental aparece até na sabedoria popular, nos provérbios. Quando se pede para ocidentais e orientais avaliarem diferentes tipos de provérbios, surge um padrão claro.
Os ocidentais tendem a preferir provérbios lógicos, lineares e não contraditórios, como um contra todos certamente cairá. É uma lógica direta. Os orientais, por sua vez, mostram uma clara preferência por provérbios dialéticos, que contêm uma contradição aparente. Por exemplo, muito humilde é meio orgulhoso. Para a mente ocidental, isso soa estranho e lógico. Para a mente oriental, a sabedoria está justamente nessa tensão entre os opostos. E assim fechamos este último ponto de contraste. A busca ocidental pela verdade com V maiúsculo através da lógica formal e da eliminação da contradição se opõe à busca oriental pelo caminho ou pelo equilíbrio, através da dialética e da aceitação da contradição. O que nos leva à nossa conclusão. Quais são as implicações práticas de tudo isso no mundo complexo e globalizado em que vivemos hoje? Depois de toda essa jornada, desde a Grécia e China antigas até os laboratórios de psicologia moderna, a gente pode perceber que essas diferenças cognitivas não são apenas curiosidades acadêmicas. Elas têm implicações muito reais e profundas em quase todas as áreas da vida humana. Compreender essas diferentes geografias do pensamento é talvez uma das competências mais cruciais para navegar em um mundo cada vez mais interconectado. Vamos ver alguns exemplos práticos. No direito, o sistema ocidental é adversarial. Duas partes opostas se enfrentam e um juiz ou júri decide quem está certo. A verdade emerge do confronto. No Oriente, a preferência é pela mediação, pela busca de um meio-termo que restaure a harmonia. Na medicina, a abordagem ocidental é analítica. Isola-se o órgão doente e o ataca com cirurgia ou remédios. A medicina oriental é holística, vê a doença como um desequilíbrio do corpo todo e busca restaurar a harmonia. Nos negócios, para um ocidental, um contrato assinado é a regra final, um documento rígido. Para um oriental, o contrato é muitas vezes visto apenas como o início de um relacionamento, um guia flexível que pode ser ajustado conforme a relação evolui. Nos direitos humanos, o Ocidente foca em direitos individuais e liberdades. O Oriente tende a enfatizar as responsabilidades e obrigações coletivas. E até na ciência, o debate aberto e por vezes agressivo impulsiona as revoluções científicas no Ocidente, enquanto a forte ênfase na harmonia em culturas orientais pode, às vezes, dificultar a crítica aberta a ideias estabelecidas. Então, o que o futuro nos reserva? Será que com a globalização todo mundo vai acabar pensando da mesma forma? Ou essas diferenças vão levar a conflitos cada vez maiores? Nisbet oferece uma visão mais otimista e nuançada. Ele não acredita em uma convergência completa, nem em um conflito inevitável, mas sim em uma interação complexa e, quem sabe, enriquecedora. Ele argumenta, e a pesquisa apoia isso, que o pensamento humano é maleável. Uma pessoa criada no Oriente que se muda para o Ocidente começa, com o tempo, a pensar de forma mais analítica, e vice-versa. O grande desafio para o século XXI, então, é que cada um de nós se torne, de certa forma, cognitivamente bilíngue. É a gente aprender a ver o mundo através de mais de uma lente. É aprender a enxergar tanto a linha reta do progresso individual quanto o círculo da harmonia coletiva. E assim, a gente termina onde começou, com a metáfora do círculo e da linha. O caminho à frente para a humanidade será de convergência, onde as diferenças se apagam, ou de conflito, onde elas se chocam. A obra de Richard Nisbet nos oferece uma terceira e mais esperançosa possibilidade, a de uma síntese, a de que podemos pegar o melhor dos dois mundos. A resposta talvez não esteja em ter que escolher entre o círculo ou a linha, mas sim na nossa capacidade de entender, respeitar e, por fim, aprender a desenhar ambos. A sabedoria pode estar não na escolha de um caminho, mas na flexibilidade de percorrer vários.